Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Uma honra podermos estar aqui em mais uma oportunidade para fazermos um comentário dessa tão importante lição da Escola Bíblica Dominical e desse evento promovido pelo CAPED, que é essa videoaula como apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical, servindo como subsídio, como auxílio e, como costumo dizer, não se esgotam aqui as possibilidades, há muitas outras fontes, para que o professor possa consultar e compartilhar com a sua classe de Escola Bíblica Dominical. Essa é aqui apenas uma participação onde nós podemos comentar, falar aqui um pouco. Está comigo, tenho o privilégio de estar comigo aqui hoje o pastor Márcio, da Congregação de Silva e Maria. Nós estamos aqui num propósito de, então, falarmos sobre a lição de número 7, a igreja local e o seu impacto na comunidade. Tratando desse tão importante tema comentado pelo pastor Micaías, a igreja local, lugar de crescimento e serviço, essa lição traz essa abordagem da influência da igreja na comunidade. Quero compartilhar aqui o texto-chave que diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas, capítulo 17, o versículo 16. No Para Refletir, o texto diz: a igreja local, como agência do reino de Deus, deve causar profundo impacto na sociedade que a cerca. O próprio tema da lição é bastante desafiador, é chamativo, é de um grande impacto a nós como membros de uma igreja, mesmo no contexto de organização, mais ainda como um organismo vivo, tendo aqui uma demanda importante. O comentarista traz aqui uma passagem, um texto bíblico da ressurreição do filho da viúva de Naim, mostrando o quanto isso impactou a comunidade de onde, ou da cidade de onde estava saindo ali com o esquife, e o impacto causado em função do milagre realizado por Jesus naquela ocasião. E o pastor Micaías traz nesse comentário falando do que foi tratado na lição anterior a respeito do reino de Deus, o que foi promovido pelo reino, o que é que o reino de Deus veio trazer. E agora, nessa lição, nós estamos agora olhando de uma forma prática, não de uma forma teórica, como fazer a aplicação desse contexto do reino. Pastor Márcio, então, nesta ocasião, eu gostaria que o senhor colocasse para nós aqui a sua visão, o que o irmão tem a dizer a respeito desse primeiro tópico que nós temos aí, o exemplo do ministério de Jesus, como colocado pelo pastor Micaías no primeiro tópico, o que o irmão pode comentar para poder auxiliar, ajudar aí no comentário dos professores da Escola Dominical. Amém, pastor. Para mim é uma alegria estar aqui novamente, participando desse trabalho, maravilhoso trabalho, que é assistir aí aos professores, superintendentes, com subsídios, com aquele algo a mais que vem acrescentar na preparação das aulas, que são tão importantes. E esse tema realmente é um tema muito desafiador, Nós temos estudado já as 6 lições e cada lição que passa nós observamos que a igreja deve se envolver cada vez mais nessa questão em relação aqui ao lugar de crescimento e serviço, tratando da igreja local. E pastor Saulo, eu vejo aqui, só fazendo um paralelo com o texto anterior, ali no livro de Lucas, que Lucas registra que Jesus ele cura um jovem, um doente, servo do centurião. E o que me chama a atenção nesta passagem anterior é que o centurião, Lucas diz que o centurião enviou anciãos até Jesus para que
rogasse ao Senhor que fosse ao encontro do seu servo, que ele estava moribundo, ele estava enfermo. E Jesus foi com eles. Indo ainda no caminho, alguns amigos do centurião saíram de encontro a Jesus e disseram ao Senhor que para não se incomodar, porque talvez a situação do moço não fosse melhorar, que ele ia se incomodar com o convite do centurião. Mas me chama a atenção uma coisa que Jesus disse a respeito do centurião, dizendo que nem mesmo em Israel ele achou tanta fé. Um homem que acreditava que ao menos uma palavra de Jesus, o criado dele ficaria são. Só para fazer um paralelo. Então você vê a fé de um homem que não queria que Jesus entrasse sequer na sua residência e acreditava, no entanto, que Jesus poderia fazer este milagre através de uma única palavra. E foi o que nós ouvimos aqui e vemos no texto, que Jesus disse para eles irem, né? E quando eles voltaram, acharam o criado são. Então eu vejo aqui a fé de alguém que despertou em Jesus o sentimento da realização de uma obra maravilhosa. Ele curou liberando uma palavra. Ele não precisou ir lá tocar no enfermo. Neste texto que o pastor Micaías coloca aqui, falando a respeito do exemplo do ministério de Jesus, e nesta passagem em apreço, nós já vemos a situação de uma mulher que estava saindo para enterrar o seu filho único e, com certeza, toda a expectativa de fé daquela mulher já havia se esvaído, porque ela já era viúva e o único filho que ela tinha, ela estava indo agora sepultar, né? Então, o centurião, fazendo o paralelo, o centurião, um homem de fé, acreditava que ao menos uma palavra de Jesus poderia curar o seu servo. A mulher, que talvez não tivesse nenhum vestígio de fé, Jesus teve compaixão dela e ressuscitou ali o seu filho. Então, o que me chama a atenção em relação ao ministério de Jesus, este exemplo, esse modelo, é que não importa a situação, não importa o cenário que Jesus iria enfrentar. O objetivo dele ao vir a este mundo foi para realizar obras maravilhosas, para fazer a vontade do Pai, para curar, para dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. E eu vejo, fazendo esse paralelo, que não tem diferença de situação para Jesus operar, né? Então, ele, como este exemplo, que por onde passava, nós vemos que Jesus atraía multidões. Eram muitas pessoas que iam após Jesus, uns certamente curiosos, para ver o que Jesus iria fazer. Qual seria o próximo passo? O que de novo viria a partir da próxima abordagem de Jesus? Outros, talvez, se interessassem pelas coisas que Jesus fazia, o exemplo, multiplicar do pão, queria levar ali algum tipo de vantagem. E outros estavam ali, eu acredito, maravilhados, adorando a Deus por tudo o que Jesus fazia. Nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Seguindo esse exemplo do Senhor Jesus, nos dias de hoje acontece da mesma maneira. Mas a igreja, ela deve permanecer neste propósito que temos como exemplo este ministério do nosso Senhor. É continuar realizando obras maravilhosas para que o nome dele seja glorificado. Amém, pastor? Amém. Muito bem colocado. Os sinais marcando aí uma expressão até do próprio sentimento, né, de Jesus em relação às pessoas.
porque esse primeiro tópico colocado aqui, ele traz à tona o contexto de uma realidade vivida pelo próprio Jesus. Jesus, ele é procedente de uma região pobre de Israel. E quando Jesus ele inicia seu ministério, o foco do seu ministério é a região da Galileia, é uma das regiões periféricas de Jerusalém. Enquanto talvez estava lá dentro das cidades a sabedoria, o conhecimento da lei esbanjando nos líderes judaicos, Jesus procurou as pessoas que estavam nas mais densas trevas. Como o tema da lição fala exatamente da igreja local e o impacto na comunidade, o que nós vamos perceber durante o ministério de Jesus, e isso ele mesmo afirmou lá em Lucas, capítulo 4, gostaria de fazer menção aqui, a partir do versículo 16 até o versículo 21, diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O ministério de Jesus foi para esta finalidade: atender exatamente às necessidades de uma comunidade. Veja que ele volta exatamente no local da origem do seu nascimento, na cidade de Nazaré, entra na sinagoga, pega por certo ali um pergaminho, e ele vai fazer a leitura e abre exatamente ali no livro de Isaías, para poder dizer o seu ministério, qual o seu chamado. Quando nós olhamos para o comentário e observamos Jesus sentindo compaixão, porque quando ele olhou o cenário daquela viúva saindo da cidade, e ele é tocado de íntima compaixão, se o texto dissesse que ele tivesse sentido compaixão, para nós já seria uma expressão muito intensa de um sentimento, mas a gente fica sentindo o quanto que ali ele se colocou no lugar daquela mulher, daquela perca que estava ali acontecendo. E o ministério dele poderia ser como muita gente às vezes entende, que o ministério de Jesus é vir pregar a salvação eterna, revelar-se como Filho de Deus, pregar a salvação eterna, morrer pelo pecador e voltar ao céu. E nós percebemos ou prestamos atenção no ministério de Jesus que, apesar de ele ter cumprido esse papel, ele não veio de forma fria, como Filho de Deus, exercer esse ministério. Ele sentiu como ser humano a necessidade do outro. Ele ocupou o lugar do outro. Ele preocupou-se, olhando para o contexto de comunidade. Talvez para muitos ele deveria ficar lá infiltrado entre os grandes líderes da lei mosaica dentro do templo em Jerusalém. Mas Jesus não, ele foi para as periferias, ele foi para onde estavam as pessoas que tinham necessidades. E o que nós percebemos nessas referências aqui colocadas, Mateus 4:25, Marcos 5:21, Lucas 8:42 e João 6:2, cada uma dessas passagens expressa
o movimento das pessoas em torno do ministério, do trabalho, da compaixão desse Cristo. Claro, foi colocado aí também nesse texto, que ele tinha sim também o propósito de revelar-se como Filho de Deus, de cumprir o seu papel como enviado de Deus, de revelar a natureza divina. Ele tinha sim esse papel, mas sem dúvida nenhuma o que marca o seu ministério, o que vai chamar a atenção e que vai atrair as pessoas a si, vai ser exatamente a compaixão de Jesus. E eu fico olhando, pastor, só para chancelar aí essa fala sua. Jesus estava indo e uma grande multidão após ele. E o que me chamou a atenção, e talvez é interessante até para os professores passar essa situação, esse cenário para a classe. Eu estava lendo o livro do N.T. Wright, Lucas para Todos, e o N.T. Wright nos chama a atenção para a gente entrar no cenário, né? Entrar no cenário. Isso é importante. Me fez fazer uma reflexão. Por exemplo, Jesus estava vindo com uma caravana para entrar em Naim. E de Naim estava saindo uma caravana. Então, a caravana da vida estava entrando e a caravana da morte estava saindo. 2 filhos únicos estavam ali sendo representados. O filho único do Pai, que veio para realizar todas essas obras concernente ao seu ministério, e que iria morrer por amor a toda a humanidade. E o filho único de uma mulher viúva que estava morto, mas estava destinado ali naquele momento a viver devido à compaixão do Senhor, né? E também o encontro da vida, do autor da vida, Jesus, e da morte. Porque, seguindo aqui os passos do nosso Senhor, aonde ele andou, o demônio saía, a enfermidade saía, e aqui nós estamos diante de um cenário que a morte estava ali. Estavam levando o corpo de um moço para sepultar, mas o autor da vida chega e 2 grupos se encontram. E o autor da vida diz para a morte que a morte não tem poder quando ele chega, né? Então, isso me chamou muito a atenção em relação ao ministério do nosso Senhor. E o impacto comunitário, qual foi? Um grande profeta entre nós se levantou. Ou se levantou entre nós, né? Como diz o texto. E ele acrescenta no texto: Deus visitou o seu povo. E a notícia se espalhou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O efeito do milagre realizado por Jesus. Não só um resultado na vida daquela viúva. Não só o milagre realizado na vida daquele jovem. O impacto que aquilo provocou dentro de um contexto de comunidade. É importante ressaltar isso, pensando já nos tópicos finais lá da lição, porque essa é talvez a grande pergunta dessa lição. A igreja local e o seu impacto na comunidade. Nós estamos aqui só olhando nesse momento o exemplo disso no ministério de Jesus. Como que Jesus impactou as comunidades do seu tempo. Talvez muitos poderiam dizer, mas ele era Jesus. Mas foi muito bem colocado aqui pelo pastor Micaías o exemplo. O exemplo. Nós temos um padrão. Sim. Nós temos um exemplo. E se o exemplo é Jesus, se nós tivermos esse entendimento de que a partir da hora que a igreja se fazer presente, abrindo aqui já uma aspas por propósito do tema apresentado, se nós executarmos o exemplo, não tenha dúvida, Deus vai visitar o povo. A identificação de uma igreja dirigida e conduzida por esse profeta, e mais que isso, a notícia vai se espalhar por toda a região. Temos aqui um exemplo para poder exatamente fazermos. Ele termina esse tópico trazendo a abordagem do envio dos discípulos, porque
Jesus, quando leu aqui em Lucas, no livro de Lucas, aqui, capítulo 4, quando ele está fazendo a leitura, ele está dizendo que ele foi incumbido, e ele termina dizendo: hoje se cumpriu entre vós esse chamado para a realização dessas ações, dessa sequência de ações que ele iria fazer entre o povo. E aí, ele, aqui no segundo subtópico desse tópico, o exemplo do ministério de Jesus, pastor Micaías traz aqui o texto de Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, quando Jesus está fazendo lá o envio dos 70, a missão. E nesse exemplo, ele orienta os seus discípulos, dizendo: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O comando aos discípulos de Jesus, assunto que foi, falando de discípulos, foi um assunto muito recente estudado por nós, sim, né? Numa excelente lição comentada pelo pastor Éden, e que nós, entendendo que somos também seus discípulos, recebemos esse papel como incumbência. Jesus não só disse que ele iria fazer tudo aquilo, e ele orienta os discípulos agora na missão dos 70. Agora vocês também vão às comunidades. E a alegria deles, vocês vão às aldeias e vocês vão fazer isso aqui. A alegria deles quando voltaram, foram lá, cumpriram a missão. Porque Jesus, ele ficou aqui exercendo o seu ministério 3 anos, né? Cerca de 3 anos. Só que essa mensagem poderosa, ela deveria continuar. Não ia parar quando Jesus fosse assunto ao céu. Então ele confiou essa mensagem a homens, ele preparou homens, ele capacitou homens para que eles fossem e dessem continuidade nessa obra. E o que me chama a atenção nesse texto, em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 ao 20, que eles foram e voltaram: Senhor, nós estamos muito felizes, porque em Teu nome os demônios se nos sujeitam, em Teu nome enfermos são curados. E Jesus conclui dizendo: calma aí, não se alegrem por causa disso, antes pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Então, esta obra que nós estamos fazendo, ela tem um dono, ela não é nossa, nós vamos receber galardão por isso, né? Eu vejo os discípulos aqui felizes, alegres. Jesus chama eles à realidade e fala assim: ei, se alegrem antes, pelo vosso nome está escrito lá no céu. Que coisa linda. Glória a Deus. Pois bem, assim a gente pode terminar esse primeiro tópico com esse comentário, ficando claro que Jesus foi o exemplo. Ele nos deixou, ele informou, afirmou e fez. Sim. Da mesma forma, ele designou-nos, ou designou seus discípulos para que fizessem também obras muito semelhantes às que ele fez. Deixando claro que os sinais iriam seguir os seus discípulos na própria missão dos 70. E mais que isso, quando o escritor Marcos vai encerrar o seu livro, ele faz questão de mencionar essa fala de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele acrescenta ali que os sinais vão seguir aos que crerem. E ali ele faz questão de mencionar alguns dos sinais que estarão seguindo aqueles que crerem. Então, significa que nós temos essa incumbência, entendendo que os sinais não mudaram, apesar de vivermos em um tempo em que parece que as pessoas não creem mais no milagre, não creem mais na operação de sinais, prodígios e maravilhas. Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele ainda realiza sinais, prodígios e maravilha. Parece que hoje o contexto é mais de igreja de paredes e pouco igreja de comunidade. A gente não vê muitos seguindo talvez o exemplo do próprio Jesus, que deixou talvez a suntuosidade do templo, o luxo das sinagogas, para poder estar com o seu pé
andando na poeira, andando na areia, cumprindo o seu ministério, que era exatamente cuidar das pessoas que mais necessitavam, cuidar das pessoas que precisavam de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Ele veio para atender a necessidade, ele mesmo afirma, dos pobres. Considerado isso, pastor Micaías traz no segundo tópico aqui o exemplo da igreja primitiva. Pastor Márcio tem a comentar a respeito desse segundo tópico. O senhor pode falar aí, ajudando aí os nossos professores que estarão assistindo aí a videoaula. Pastor, o que eu vejo aqui eu vejo os discípulos, os apóstolos, viram tudo que Jesus passou, tudo, mas viram também tudo o que ele fez. E Jesus, ele ensinava aos discípulos fazendo. Então eles estavam ali andando com Jesus, caminhando, e Jesus curava um, dava vista aos cegos e ressuscitava. E eles viam aquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, da igreja primitiva, nós vemos estes que ouviram e aprenderam de Jesus passando por isso na prática. Porque agora Jesus não está mais fisicamente com eles. Mas o que me chama a atenção é que quando ele disse que ele daria poder aos discípulos, aos seus servos, para expulsar demônios, daria poder para ressuscitar mortos, nós vemos isso acontecer na igreja primitiva. Essa sequência do ministério de Jesus na prática dos apóstolos, isso é muito importante, né? E esse poder dado à igreja, eu vejo ele amplamente aqui, amplamente retratado pelos apóstolos, de maneira ampla, em várias áreas. Quer ver um exemplo? Para a igreja primitiva foram dadas armas espirituais para combater o mundo espiritual das trevas. 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E isso nós vimos na vida dos apóstolos, esta operação, né, em todo o tempo. O livro de Atos dos Apóstolos registra essas constantes atuações da igreja, né, em relação a expulsar demônios, né. Tem um texto aqui de Atos, capítulo 13, do versículo 4 ao 12, que quando Paulo vai se encontrar ali com Elimas, o encantador, né, que Paulo repreende ele e diz que ele vai ficar cego. E ele fica cego por um tempo, né? E no mesmo instante a escuridão das trevas cai sobre ele. Então nós vemos essa atuação para expulsar demônios, para operar maravilhas, para ressuscitar mortos. Então eu vejo isso muito, muito vivo. E este acontecimento lá desta época, ele não deve ser desassociado da igreja atual. Por quê? Porque o Jesus é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo, não é? Então, cabe a nós uma reflexão somente fazendo esse paralelo entre a igreja primitiva e a igreja contemporânea dos dias que nós estamos vivendo. O que em nós está faltando em relação a esta igreja que foi tão poderosa a ponto de realizar tantos milagres, tantas maravilhas, né? Então, nós precisamos causar impacto na sociedade onde nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer isso. Porque, de novo, Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, precisamos dar sequência a esta obra, não é? Pois bem, bem colocado, né? A igreja primitiva, o que a marca de fato são os grandes sinais e prodígios, mas não só os sinais. Essa igreja aprendeu, talvez dentro de um contexto até controverso de perseguição, mas aprendeu a lição do compartilhamento,
de atender a necessidade dos mais pobres. Então, ali, todo mundo, a Bíblia vai dizer, no livro de Atos, que eles tinham tudo em comum, tudo em comum. Para eles, ninguém podia padecer necessidade e outros estar, uma expressão mais nossa, luxando, né? Alguns vivendo na regalia, enquanto outros estivessem padecendo necessidades. Então, um dos contextos que nós percebemos na igreja primitiva, fosse ela a igreja de Jerusalém e depois podemos considerar as suas filhas, as suas igrejas filhas, né, espalhadas por todo o mundo, dado o contexto missionário que tomou conta das igrejas naquela época. E em todas essas igrejas, mesmo tendo a percepção, olhando as cartas apostólicas, né, nós vemos que essas igrejas, por mais que tivessem algum problema, tinha uma iniciativa do compartilhamento, tinha consciência da distribuição, tinha consciência de que um deveria cuidar do outro. Nós temos a plena impressão de que aquela igreja, ela protegia os seus membros. A preocupação a gente vê quando Pedro vai preso, a coletividade da igreja, vai todo mundo para a casa da irmã Maria interceder, vai todo mundo preocupar com um irmão que está sofrendo consequências da perseguição. Esse sentimento de coletividade, de influência comunitária, era que com certeza influenciava as pessoas que não pertenciam à igreja, de querer estar no meio, de querer participar. O que é que faz esse povo querer tanto esse Cristo? O que é que os move, que os comove a ter essa sede de estar em Cristo? Então, não só uma marca de sinais, mas também a marca do cuidado, do zelo que um tinha pelo outro. Acredito que as pessoas eram muito bem inteiradas, influenciadas, eram muito bem recebidas, eram muito bem tratadas dentro das igrejas às quais elas iam pertencer. As reuniões eram, na maioria das vezes, nas próprias casas, mas, por certo, elas se sentiam tão bem recepcionadas, considerando aqui o exemplo da igreja primitiva, trazendo para esse contexto de um impacto comunitário que a igreja precisa causar, é que nós vemos que as pessoas eram atraídas a querer estar onde estava a igreja de Jesus. As pessoas estavam se convertendo, conforme foi colocado aí na própria lição, Atos 5, 14 e 16, né? E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja que a igreja marcada por sinais, prodígios, milagres, como muito bem colocado pelo pastor Márcio, mas aqui também a gente vê que essa forma de conviver, essa forma de harmonizar e tratar o evangelho num exemplo em Cristo, no cuidado e na preocupação das pessoas que mais precisavam, sem dúvida nenhuma, isso também impactou de alguma forma a comunidade do seu tempo. Falado isso, nós podemos então falar ou comentar aqui o terceiro tópico para estabelecer, você já fez isso, né, pastor Márcio? Já comentou anteriormente, estabelecendo aí um paralelo com a nossa igreja. Então agora surge para nós aqui uma oportunidade de a gente falar como é que a gente entende que a nossa igreja, dentro desse tempo, considerando um paralelo aqui com a igreja primitiva, o que é que a nossa igreja precisa de fato fazer, o que talvez esteja faltando, ou podemos até afirmar que em muitas delas se presencia talvez esse movimento de recepção, de cuidado. Quem sabe, né, a gente pode falar disso aqui, apontando igrejas que de fato têm sido um exemplo, um destaque nesse sentido, mas é importante a gente fazer então esse paralelo
com o contexto da igreja primitiva, dentro dessa forma de ela agir no seu tempo, de ela influenciar a comunidade do seu tempo, de ela ser atraente às pessoas do seu tempo, e hoje como que a igreja então reage para que ela seja atrativa. Eu vejo, olhando esse texto que o pastor citou, de Atos 5, do 14 ao 16, eu vejo um exemplo pessoal dentro dessa situação, que sou eu mesmo. No final dos anos 90, ali em Pernambuco, haviam os cultos realizados nas garagens, nesta ocasião em que me veio à mente, em uma garagem de um barracão. Os irmãos cultuavam ali, era chamado de culto nos lares, né? E eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica, mas os irmãos saíam de dentro da igreja e iam cultuar, né? Ali na região, na frente das casas, nesta ocasião na garagem dos barracões. E o que me chamou a atenção foi o fato da comunhão dos irmãos, a unidade da igreja, como a igreja se portava, a maneira como eles se relacionavam entre si, como aconteciam os cultos, e era tudo em público, né? E claro, obviamente que como era pequeno o lugar, você conhecia todo mundo. Então você via, além daquele ambiente de culto nos lares, você viu o testemunho no dia a dia, né? E isso me chamou a atenção, e aquilo foi ardendo, e Deus foi trabalhando no meu coração, ao ponto de um dia eu vi, isso é muito nítido na minha mente até hoje, o dia que o Senhor me chamou, uma luz muito forte, e Ele disse que Ele estava me chamando. Só que o chamado, até o ponto do Senhor me chamar, Ele já vinha trabalhando no meu coração à medida em que eu ia observando o comportamento da igreja, né? E naquele dia eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus após o chamado dele. Mas isto se deu pelo fato de observar o comportamento da igreja, né? Então, isso eu estou falando há 20 e poucos anos atrás, né? E era conversão atrás de conversão, batismo com o Espírito Santo, né? Eu me lembro que na época que eu me converti, praticamente todos os cultos havia batismo com o Espírito Santo, e a porta da igreja era cheia de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. Eram tocadas por aquilo que estava sendo falado no altar. E muitas delas entregavam a vida a Jesus. Então, nós precisamos, né, como igreja, nestes dias, olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Eu vejo a igreja primitiva olhando, por exemplo, Pedro, quando foi lá para a casa do Cornélio, que foi fazer a defesa do Espírito Santo entrando nos gentios lá, né? E ele disse que não tinha como ir contra uma coisa que Deus estava no negócio. Então, eu vejo a igreja primitiva usando de misericórdia, usando de compaixão pelas pessoas que ali estavam, e com isso, o fato deles quererem realmente levar o evangelho até as pessoas, né? Porque hoje nós queremos que as pessoas venham até nós. Mas o que aprendemos com a igreja primitiva é: a igreja deve ir até aqueles que carecem de salvação, né? A compaixão é esse estímulo de você olhar para alguém que está em uma situação difícil, que o pecador está caminhando a passos largos para o abismo, e ter dele misericórdia pela alma dele. Então a igreja precisa atuar fora das quatro paredes. Eu faço este paralelo entre a igreja de hoje com a igreja primitiva, colocando este ponto como fundamental. A igreja sair de dentro das quatro paredes, ter compaixão pelas almas que estão perecendo
e usar de misericórdia para com elas. Assim como Jesus fez e nos ensinou. Né? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E nós devemos seguir desta mesma maneira, até que ele venha. Até que sejamos tomados dessa terra. Esse exemplo e o seu próprio, o seu testemunho pessoal, né, que agrega muito aqui no sentido de mostrar como que uma igreja influencia uma comunidade, né? Exatamente isso. A igreja precisa ser percebida, a igreja precisa ter a consciência de que ela foi colocada aqui na Terra e ela está aqui na Terra exatamente para trazer o reino do céu às pessoas. Ela precisa ter essa consciência e agir dessa forma. E muito bem colocado. Ela só pode fazer isso saindo às portas, indo aos necessitados, indo aos moribundos, indo às pessoas que mais precisam. Mais que isso, acredito até que, colocando aqui um contexto, né, ou fazendo aqui esse paralelismo, o contexto da compaixão aqui é o papel de uma palavra muito usada no dia de hoje, que é a empatia, né? Que é ocupar o lugar do outro, que é fazer o papel do outro, né? A igreja, além disso, precisa ter essa consciência de que ela precisa cuidar do homem de forma integral, como o evangelho foi dado de forma plena e integral, né? O evangelho não foi oferecido só para atender as necessidades espirituais da humanidade. Deus, quando salva de forma completa, né? O evangelho é para atender o homem no seu estado físico, emocional, mental, psicológico, social. Precisa haver um contexto de inclusão. A igreja precisa ter uma ótica para essa realidade e fazer essa inclusão, né? Entendendo que quando a igreja está fazendo isso, ela não está fazendo caridade, ela não está fazendo bondade só às pessoas. Ela está praticando a justiça social. Quando ela está fazendo o papel de trazer as pessoas para o contexto da inclusão, né? De tirar uma pessoa que está necessitando de alguma ajuda, né? Eu lembro de uma época em que estudamos uma lição falando sobre o livro de Levítico, em que a gente fez questão de mencionar ali o papel que o sacerdote exercia dentro do contexto de sociedade, né? Ele era quase que um médico, ele tinha ali uma função de cuidar do meio ambiente, ele tinha as responsabilidades recaíam sobre... contextualizando que a igreja hoje é a representação do próprio Israel de Deus, que tem a função de cuidar socialmente. Eu costumo sempre dizer isso, às vezes até em classes de escola dominical, dizendo que a igreja precisa fazer a diferença dentro da comunidade a qual ela está inserida, observando as necessidades das pessoas. Às vezes tem um idoso dentro da comunidade que ele não consegue resolver os seus próprios problemas, porque ele não tem nem mais condições de fazê-lo, de ir a um médico, de ter um suporte, um apoio, uma ajuda para poder resolver um problema dentro de um órgão público, resolver um problema dentro de um banco, e a igreja às vezes é muito ausente dentro desse contexto social. Preocupa muito, às vezes, com o contexto espiritual das pessoas e deixa muito relegada a segundo plano as suas necessidades sociais. E a igreja deveria ter essa preocupação. Ela precisa compreender que ela foi colocada e está no mundo, não é só para trazer a salvação às pessoas, mas que a salvação precisa trazer o auxílio que essas pessoas precisam. E quando a gente olha, então, para esse cenário da igreja primitiva, embora a gente não vai encontrar textos bíblicos, principalmente tratando do livro de Atos dos Apóstolos, contextualizando as faixas etárias existentes na igreja, mas eu penso que a igreja ela fazia esse papel, embora ela não seja uma instituição assistencialista, ela não tenha o dever e a obrigação de cumprir o papel do Estado, o que é do Estado é do Estado, mas a igreja não pode fazer vistas grossas às necessidades das pessoas que vêm fazer parte dessa comunidade cristã. Né? Essas pessoas a quais estão próximas à igreja, ela precisa buscar influenciar, entender essas necessidades, compreender aonde ela pode atuar, claro, sempre entendendo que nós às vezes temos até limitação de recursos, de pessoas, mas dentro do que ela pode, ela deve fazer. Ela não deve deixar as pessoas relegadas a um segundo plano, trazendo o reino de Deus, trazendo cura,
trazendo libertação à vida das pessoas, orando e intercedendo por elas, mas auxiliando elas também no que precisa, ajudando no que for necessário, seja numa roupa, numa veste que a pessoa precisa, seja em uma alimentação que a pessoa precisa, seja em uma assistência, na assistência social como um todo, de ver o que aquela pessoa está passando, né? Às vezes uma pessoa fica enferma e precisa de um suporte, de um apoio, alguém que vá ali na casa dela, ajude na higienização da casa, na organização das coisas dessa pessoa, e às vezes a igreja é muito ausente dentro desse contexto. Então é importante talvez ressaltar que num paralelo da igreja primitiva, a gente percebe, às vezes, a igreja hoje muito focada, ou voltada muito para ela mesma, ou voltada muito para um contexto só espiritual, e às vezes pouco nas questões sociais das pessoas, né? E isso produz na vida das pessoas que estão observando a igreja um conceito errado do que realmente nós devemos viver. Quando toma esse tipo de prática, de não assistir da maneira como se deve, né? De não sair ali de dentro daquele mundo onde muitos cristãos hoje, muitas igrejas, elas se colocaram e ficam presas dentro daquelas quatro paredes. Quando deixa de dar assistência ao necessitado, vem todo tipo de situação. Do mesmo modo que vem o elogio quando está se fazendo um bom trabalho na comunidade, vem uma crítica, né? Vem uma situação difícil para a igreja quando ela não cumpre esse papel, né? Isso daí nós precisamos também refletir sobre essa situação, né? Sim, e aí a gente já fala desse tópico comentando o quarto, né? Que é como a igreja local pode causar impacto na comunidade. Talvez todos esses pontos que eu abordei seriam talvez ações que a igreja pode estar praticando, como colocado aí pelo pastor Micaías, de buscar informações dentro da prefeitura, buscar informações dentro das comunidades de bairro, né? Para poder entender esses órgãos, pode talvez trazer informações e promover atividades que influenciam ou que traz a comunidade para um contexto. O pastor Micaías coloca esses pontos aqui, mostrando que a igreja pode sim participar, pode sim envolver, e mostrou também o aspecto, às vezes, negativo que as pessoas têm, a impressão ruim da igreja, né? Eles só estão querendo me explorar financeiramente, né? Isso. Ou então, às vezes, querer mobilizar as pessoas para o seu ambiente cultico, aonde a pessoa não tem o menor entendimento do que é aquilo que esteja acontecendo, principalmente hoje, com uma geração tanto crítica quanto nós temos, né? É preciso que a igreja vá até eles, né? É preciso que a igreja esteja lá dentro da comunidade, para que eles vejam o que de fato é a igreja. Quem é a igreja, né? Como é bom, pastor, nós irmos até as pessoas, levarmos ali a palavra de Deus, o alimento espiritual, e ver pessoas restauradas, ver pessoas que carecem de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, porque a palavra de Deus ela traz vida. E quando nós saímos e vemos os dias se passar e ver essas pessoas bem, felizes, alegres, com semblante diferente, isso é papel da igreja fazer. Claro, se esta pessoa tem uma necessidade e a igreja tem a condição de ajudá-la dentro da sua necessidade, seja ela em um alimento, seja ela em uma assistência médica, um encaminhamento, alguém que tenha um contato mais próximo junto a um órgão público que possa ajudá-la em determinada situação, né? Mas eu vejo isso que resulta, né, para uma preparação para você levar a essa pessoa aquilo que de mais ela necessita, que é a salvação da alma, né? Você estabelece uma base, suprindo ali as suas necessidades, e aí entrando com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, e vai transformar a vida dessa pessoa. Vai transformar. Por isso, eu gostei muito do que o pastor Micaías colocou aqui, e ele coloca até um ponto que eu quero colocar para vocês. É claro que os professores vão tomar isso aí em relação às classes, que muita gente hoje, muitos membros das nossas igrejas,
acabam convidando pessoas. Eles não vão até a pessoa para levar o evangelho. Ele convida a pessoa para estar no seu culto, no seu ambiente, ali no seu aconchego da igreja. Mas o pastor Micaías coloca aqui que muitos chamam as pessoas para aquela programação que eu imagino que vai cair melhor para aquela pessoa naquele momento. Mas a palavra de Deus, ela alcança as vidas em diversas áreas. Não existe um culto para que determinado grupo social seja beneficiado ou não. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E aí ele até coloca aqui, né, quanto insensibilidade. Né? Exato. Muito bom, muito bom. E excelente essa observação, e é exatamente aqui nesse tópico, né, que ele vai tratar dessa condição da igreja de poder influenciar ou impactar a sua comunidade. Preocupa-nos muito hoje. Por outro lado, eu ainda me recordo de ter lido alguns bastante anos atrás, uma matéria na revista Veja, quando eles fizeram uma entrevista com o pastor José Wellington. E estavam fazendo ali naqueles comentários, o próprio repórter fazia menção de dizer do tanto que a igreja influenciava positivamente a sociedade no Brasil. Falando, inclusive, da recuperação de viciados, mostrando o quanto que a igreja influencia positivamente na questão dos comportamentos. Né? Hoje a gente sabe que está sendo solapado de toda sorte, né? Esse conceito chamado progressismo, né? Estão chamando de progressismo, que a gente tem dúvida se isso é progresso ou se isso é retrocesso, né? Não é o que discutimos aqui agora, mas dentro dessa dúvida, considerando aí essas teorias progressistas, há tempos atrás, a própria sociedade, e ainda hoje, acredito que se fizesse uma pesquisa dessa ordem, entenderia a igreja como um todo, como uma instituição que beneficia, uma instituição que ajuda, uma instituição que muito mais traz resultados, né? Nós, como cristãos, temos a convicção de que ela só traz resultados positivos, mas olhando para o olhar do crítico, ela só influencia positivamente. O pastor Micaías faz questão de mencionar em um dos tópicos aqui, de que, claro, é sal, e às vezes arde. Sim. Às vezes machuca. Precisa estar em contato, né? O evangelho, ele veio para ser confrontador do comportamento e do pecado. Então, às vezes, nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir a respeito da sua condição espiritual, e ela prefere, então, fazer vista grossa, rejeição e crítica a uma instituição que tem muito mais o papel de ajudá-la, auxiliá-la e levar para o caminho da salvação, como muito bem colocado pelo pastor Márcio. Outro dia eu vi um delegado de polícia falando em uma reportagem, falando sobre uma situação de um ponto de onde tem muitas pessoas drogadas, e perguntaram para ele como resolver essa situação. Ele respondendo, ele disse que não é uma única maneira de atuação que você vai conseguir resolver esse problema. Então ele começou a citar ali o papel do governo, do município, ele começou a citar o papel da assistência social, do amparo a essas pessoas que são viciadas, mas ele chamou muita atenção, e isso que me chamou a atenção nessa matéria, é que ele disse o papel religioso. Ele fez questão de frisar o papel religioso no auxílio ao combate a esse tipo de situação que estava acontecendo nesse ambiente. Então, ele diz o auxílio religioso e ele frisa: vocês não têm noção da importância que tem o serviço religioso prestado a esse tipo de situação, chamando a atenção da igreja de atuar nesse nicho para ajudar em uma solução. Claro que tem a condição do Estado, tem toda uma condição social, mas a igreja, estando presente ali, ela pode, de uma maneira prática, né, ajudar na solução de um problema que é social.
Então ela está lá dentro, deve estar. Seja com ordem espiritual, porque ela tem a autoridade de Deus para, inclusive, orar pelo oprimido e ele ser liberto, como ela tem também meios e formas e recursos de, às vezes, conduzir a uma clínica, para um tratamento, de dar um suporte às famílias para que cuide dessa pessoa que está numa situação de dependência. Nós estamos colocando aqui um dos casos, talvez, dentre muitos outros, que nós nos deparamos, principalmente atuando dentro das comunidades, dentro das comunidades mais periféricas, que as pessoas vêm com fome, e vêm muitas vezes necessitadas, vêm pedindo roupa, vêm pedindo alimento, e a igreja precisa ter essa consciência, de não se acovardar às necessidades, Quando eu falei da questão do contexto das faixas etárias aqui, eu não sei como que a igreja primitiva lidou e tratou o contexto das crianças, mas tenho certeza que elas devem ter sido muito bem tratadas naquele tempo. Com certeza. Para um contexto de uma edificação de uma igreja forte, madura, sustentada. Hoje, a gente sabe que dentro das comunidades, por uma questão até de influência, até por causa desse pseudo-progressismo, muitos pais nem mesmo educam direito os seus filhos. Muito mais, coisa que talvez no passado, os pais mesmo não cristãos ou de outras religiões, influenciavam seus filhos a uma religião. E hoje nem isso fazem mais, os filhos estão sendo criados à la vontade, sem nenhuma responsabilidade espiritual, como se Deus sequer existisse. E a igreja às vezes está ausente, não influencia dentro da sua comunidade no sentido de ir buscar, de acompanhar, de ver essas crianças onde estão e influenciá-las através do poder do Espírito Santo com uma mensagem de Deus, para que elas possam ter essa consciência de que Deus é verdade, Deus é real, Deus existe, que Deus tem uma proposta de salvação eterna para cada ser humano. Então, considerando todo esse contexto, e o tema da nossa lição, a igreja local e seu impacto na comunidade, gostaria que o pastor fizesse aí a conclusão, as suas considerações finais, que o pastor pode fazer, então, essa parte para a gente caminhar aí para o final. Pastor Saulo, eu quero, para fazer as considerações, eu quero chamar a atenção só em uma situação. Cada igreja local que está ali em um contexto, ela deve avaliar os seus nichos de ação. Não se pode, penso eu, tomar um modelo que está sendo aplicado hoje em uma congregação, em uma igreja local situada em um ambiente onde uma faixa de pessoas, vou dizer até financeiramente, é um pouco melhor, e eu tomar esse modelo que está sendo aplicado nessa congregação e querer aplicar em uma periferia, em um ambiente um pouco mais difícil de você lidar com relação a pessoas. Então, cada igreja, cada pastor, cada líder que está ali na igreja local, é claro que com muito temor, pedindo sabedoria a Deus, deve buscar as melhores maneiras de atuar no contexto onde ele está, promovendo o reino de Deus e fazendo com que a igreja se faça presente dentro das necessidades da comunidade. Então, é muito importante isso, que cada igreja tome consciência das necessidades do seu raio de ação, porque é ali onde você está, é ali onde a sua igreja está. Não adianta pegar a situação da igreja A, B ou C, que está tendo sucesso em um determinado tipo de atitude, quando você vai tentar aplicar no contexto que você está vivendo e muitas vezes não vai dar certo. Então, eu só chamo a atenção para que pastores, líderes da igreja local, para causar impacto na comunidade onde você está, no local onde você está inserido, tenha em mãos o contexto que você está vivendo. Quais são as principais necessidades desse bairro? Quais são as principais necessidades das pessoas que moram nesse bairro? Entende? E eu imagino que a partir daí nós vamos ter melhores estratégias para lidar com essa situação.
Porque Jesus tratou de diversas coisas, operou vários milagres em várias situações diferentes. E a igreja tem que entender isso, né? Eu imagino dessa maneira. E só para concluir, vale a reflexão do pastor Micaías. Hoje nós precisamos pensar, se nós não estivermos na igreja local onde estamos, o que o bairro dirá de nós? O que nossa vizinhança vai dizer de nós? Então, precisamos entender isso e agir como uma igreja local que causa impacto na comunidade onde nós estamos atuando. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi confiada, pastor Saulo, muito bem conduzida. Parabéns aí pela condução daí do nosso bate-papo, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Eu concluo, exatamente a minha reflexão era essa, né? Se a sua igreja for tirada daquele endereço, né, por alguma razão, a comunidade sentirá a falta da sua igreja, sentirá a ausência dessa igreja, né? O quanto que essa igreja está impactando a comunidade, de maneira que ao extingui-la, ela vai fazer falta, ela vai ser percebida, né? A igreja precisa estar presente, ela precisa ser importante para o meio e para o ambiente que ela está inserida. É claro que, muito bem colocado, viu, pastor Márcio, com oração, com direção do Espírito Santo, né? Como diz o pastor Rick Warren, né? Ele diz assim que é para você surfar na onda que Deus colocar você, né? Ele faz a comparação dos surfistas que ficavam no sul da Califórnia. Né? Não vai ser sempre que você vai pegar a onda e vai... Exato, né? Ele falou que ele passava horas ali esperando uma, né? E às vezes você precisa esperar até que Deus te dê uma. E a hora que der é nessa que você precisa ir, né? Certo? É que você precisa... O famoso copia-cola, né? Nem sempre funciona. As pessoas precisam ter essa consciência de que não tem um padrão, tratando de igreja local, não tem um padrão que possa talvez ser replicado na outra igreja local. Precisa ter uma direção do Espírito Santo, uma direção de Deus, para que aquela comunidade seja atendida dentro do seu contexto quanto comunidade, né? E Deus vai dar a estratégia, né? É como o pastor recomendou aqui, as lideranças, né? Principalmente nas igrejas locais. Peça a Deus direção, orientação, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar um meio, Ele vai te dar uma forma de fazer, e não tenha dúvida, essa será a melhor para aquela comunidade, né? Dentro de uma visão espiritual, debaixo de oração, debaixo da busca ao Senhor, essa será a melhor alternativa para atender e impactar essa comunidade. Não é isso? Então, assim nós encerramos, deixamos então aos professores essa participação nossa, pensando o quanto que isso pode ser útil, né? Clamando ao Senhor para que possa ser útil à sua aula, para que seja um momento de um bate-papo bastante amistoso nas aulas, né? No sentido de pensar o quanto que a nossa igreja está influenciando o nosso bairro, influenciando as pessoas que moram na vizinhança, o quanto que a igreja é relevante nesse local em qual ela está inserida, e entendemos que Deus tem nos plantado nesse lugar para que seja para a honra, para a glória do seu nome. Vamos então assim encerrar com uma oração. Pode orar, pastor Márcio? Nós fazemos o encerramento assim. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por este momento que o Senhor nos concedeu aqui, ó Pai, para juntos podermos estar compartilhando e falando de assuntos concernentes ao reino do Senhor. E eu peço ao Senhor neste momento que o Teu Santo Espírito, ó Pai, visite a cada um dos Teus filhos, professores, coordenadores, pastores, liderança, Senhor, das igrejas locais, a fim de que, Senhor, de posse deste material, tracem as melhores estratégias para poderem, Senhor, como testemunhas do Senhor, levar o reino de Deus até as vidas que carecem de salvação. Abençoa o Teu povo. É o meu pedido e a minha oração, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.